Oi pessoal, como acontece todas as segundas-feiras, eu vou comentar aqui sobre um jogador que pode ser titular e pode se destacar na Copa do Mundo da Rússia. Dessa vez, um atacante, Roberto Firmino. E vamos ao quiz da semana. O Firmino se tornou mais conhecido quando foi para o futebol europeu, mas ele se destacou aqui no Brasil também, num time da Série B, em 2010. Seria ele o Criciúma, o Juventude, o Figueirense ou o Curitiba? O correto é Figueirense. Prata da casa do time de Santa Catarina, Roberto Firmino arrebentou no Brasileirão de 2010, na Série B. Ele ajudou o Figueirense a subir de divisão e depois ele foi para o futebol europeu. Aproveitando a deixa, o Firmino começou muito bem no Figueirense. No time de base ele já era considerado a principal revelação da equipe. Em 2010 ganhou realmente uma oportunidade no time principal, com 19 anos de idade. Fez gols bonitos, jogadas de efeito e começou a se destacar como principal jogador do Figueirense numa campanha que levou o time de volta para a Série A. Durante o Brasileirão vinha especulação se o Firmino iria jogar um dos grandes do futebol brasileiro ou não, mas a verdade é que o Hoffenheim, um time da Alemanha, acabou contratando ele. Não deixou de ser uma surpresa o Firmino ir para o Hoffenheim. O Hoffenheim é um time bem pequeno da Alemanha. Tem muito dinheiro, porque tem um mecenas, um empresário bilionário que coloca dinheiro no Hoffenheim, que só chegou à primeira divisão no final da década passada, mas ele está se mantendo. E com uma coisa muito curiosa que existe é que o Hoffenheim é de uma cidade muito pequena. É como se fosse Paraty no Rio de Janeiro, é como se fosse Monte Alto em São Paulo. É uma cidade de apenas 35 mil habitantes. Toda a população, inclusive, caberia no estádio do Hoffenheim, que tem 36 mil lugares, uma cidade de 35 mil. No Hoffenheim, o Firmino chegou e logo começou a mostrar um bom futebol. O problema é que ele ainda era muito jovem, uma cabeça ainda um pouco de adolescente, criou-se alguns problemas, ele demorou um pouquinho para vingar. Ele precisou de 2 temporadas para começar a ser um jogador que pudesse fazer realmente diferença. E aí começou a funcionar, começou a fazer muitos gols. O Hoffenheim fez boas campanhas em 2013, 2014 e 2014, 2015. Isso começou a gerar um interesse muito grande dos grandes times da Europa pelo atacante. Mas quem levou a melhor na contratação foi o Liverpool. O Firmino já estava no final do seu contrato, o Hoffenheim aceitou fazer essa negociação com o Liverpool, que pagou uma grana preta, 142 milhões pelo jogador brasileiro. Não era um jogador de ponta, né? Um jogador de top de linha ainda, e mesmo assim o Liverpool pagou esse valor que na época tornou Firmino o segundo jogador mais caro a ser contratado pelo Liverpool na história. De um tempo para cá aí as coisas já mudaram, mas naquela época o Firmino era o segundo mais caro. Chegou no Liverpool. Não demorou muito não, ele começou a ganhar a vaga no time titular. E quando ele engrenou de vez, aí ele se tornou titular. Um companheiro ideal para o Philippe Coutinho, e nessa temporada saiu o Coutinho e ele está jogando azeitado tanto com o Mané quanto com o Salah. Esse trio ofensivo, Mané, Salah e Firmino, é no momento um dos mais fortes do futebol europeu. Na seleção brasileira, a história do Firmino não é muito grande. Ele foi convocado de vez em quando, de 3 anos para cá, sempre como reserva, entrando numa partida ou outra, não fazendo uma diferença, como o Gabriel Jesus faz, por exemplo. Tá? Poucas partidas. Porém, nessa temporada, vamos considerar a temporada europeia, 2017-2018, ele começou a ter mais oportunidades na seleção brasileira. E como ele está num momento excepcional da carreira, juntando ao fato de que ele começou a ser convocado mais sistematicamente e jogando um pouco mais pela seleção, ele finalmente conseguiu um lugar nesse grupo do Tite. Hoje, nesse momento, Firmino é nome certo para a Copa do Mundo, mas ainda como reserva do Gabriel Jesus. A favor do Firmino está a sua letalidade em finalização. O cara realmente é um goleador nato e ele tem qualidade tanto para finalizar fora da área quanto para se colocar dentro da área. Ele é um parceiro perfeito para o Salah sai um pouquinho mais para jogar e ele joga um pouco mais dentro da área, o que é perfeito para o esquema da seleção brasileira, por exemplo. Então, eu imagino que o Firmino tenha todas as condições de, tendo alguma chance durante a Copa do Mundo, aproveitar. Contra o Firmino tem o fator Gabriel Jesus. O Jesus é o titular da seleção brasileira, jogou muito mais partidas com o Tite. O Firmino só de vez em quando vinha jogando pela seleção brasileira e eu acredito que o que ele tem que fazer é tentar aguardar a sua oportunidade, entrar no metade do segundo tempo de algum jogo e mostrar um bom futebol para tentar ter novas oportunidades. Mas a tendência é que o Firmino seja realmente o reserva. Pode ser titular? Pode, mas eu não acredito isso no início da competição.
Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe e deixe também um comentário. Para você, quem vai ser o titular? Gabriel Jesus ou Firmino? Firmino está numa ótima fase mesmo. Para você ter ideia, ele é o jogador brasileiro que mais gols fez numa edição de Liga dos Campeões, exatamente a atual.